Boa noite a todos, nossos amigos, irmãos que estão conosco aqui na nave da igreja. Boa noite a você também que está nos acompanhando pela internet. Seja muito bem-vindo, mesmo virtualmente. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. Nós vamos agora, para iniciar o nosso culto, cantar o hino de número Mais Perto Quero Estar, de número 427. Mas antes, eu quero, desde já, como é costume, pedir para que, se você tiver algum pedido, você está em casa, você possa colocar no chat, que a gente vai orar, tá bom? Então, você fica à vontade, pode fazer o seu pedido. Então, agora, para os que estiverem aqui na igreja, eu peço para que fiquem em pé, para cantarmos o hino Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E uma das formas de nos aproximar mais de Deus é através da oração. E eu convido a todos a, nesse momento, orarmos juntos. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais uma noite e pela oportunidade de estar na sua casa de oração. Nós agradecemos, Senhor, por todo o cuidado e proteção, agradecemos por todas as bênçãos recebidas e também, Senhor, agradecemos porque algumas provações têm acontecido em nossas vidas também e saímos sempre mais fortalecidos após elas. Que a gente continue sempre com a fé, a esperança de que todos os problemas que vêm até nós, eles estão sendo tratados também por Ti. Que a nossa fé se fortaleça, que o Senhor possa, nessa noite, atender a todos os pedidos que estão nos nossos corações, os pedidos que estão sendo mencionados no chat, e também, Senhor, que o Senhor possa derramar o Seu Santo Espírito para auxiliar o pregador, para que ele fale inspirado pela Tua palavra. Que essa mensagem possa fazer diferença nas nossas vidas, é o que pedimos por Jesus. Amém.
Boa noite a todos. Eu preciso de um segundo para desacelerar, porque nós estamos no meio da semana, né? E a gente vem do trabalho correndo, e a gente precisa de um tempinho para mudar a estação, para desligar do trabalho e começar a ligar aqui na meditação da Palavra de Deus. Eu convido a todos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8 de Romanos, porque essa semana, ao estar pensando, no fim de semana, ao estar pensando o que falar, eu me deparei com alguns versos desse capítulo e eu achei que era mais ou menos o retrato fiel da situação que a gente está passando, né? A situação que estamos passando no mundo atual, nas nossas crises, tanto a crise global, nacional, regional, como pessoal. E para tentar colocar uma ordem, para que a gente possa manter a nosso equilíbrio mental, nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio espiritual, eu achei interessante a gente ler o livro de Romanos, capítulo 8, para a gente entender o que está acontecendo. E aqui eu acho que esse capítulo traz um resumo da história toda. Então vamos lá, capítulo 8, se acharam, fechem os vossos olhos, vamos fazer uma oração. Pai que está nos céus, a Tua Bíblia está aberta diante de nós, a Tua Palavra, vem estar conosco, derrama o Teu Santo Espírito para que possamos entender a Tua Palavra, que ela possa ser viva e eficaz, que ela possa, Senhor, nos trazer alento ao coração, direção na vida, perdão para os nossos pecados, possamos encontrar o Seu perdão aqui nela, e que possamos, Senhor, andar segundo a palavra de Deus. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Vamos lá. O capítulo 8 de Romanos, continuação óbvia do capítulo 7. No capítulo 7, Paulo vem falando de algumas discussões entre a graça e a lei, né? Se a lei era pecado, não era pecado, porque muitas pessoas ainda insistem em dizer que a lei de Deus foi abolida, né? E que nós não precisamos guardar a lei. Então, essa questão vem no capítulo 7. Mas no capítulo 8, Paulo entendeu que ele resolveu essa questão no capítulo 7. Ele vem trazendo aqui uma coisa muito interessante, porque eu considero que esse capítulo tem, assim, a primeira parte nos referenda na nossa vida passada, a vida espiritual passada, a vida da humanidade passada. Depois, no meio, nós temos o momento presente e depois nós vamos ver o que nos reserva para o futuro, como Deus nos conduzirá no futuro. Então, vamos lá, verso 1. Agora, pois, né, depois do 7, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Note que aqui não está falando uma vez salvo, salvo para sempre, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui ele está dizendo sobre duas leis, né? Uma lei que deve ser lida com a mente e o coração daqueles que têm o Espírito de Deus e que entendem exatamente o que significa a lei de Deus, e aqueles que têm a lei como objeto da sua salvação. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Pausa. Nós temos aqui que voltar. Qual era o propósito de Deus para com o homem? Quando Deus criou o homem, o propósito dele é que o homem fosse eternamente feliz,
vivesse em harmonia com Deus Pai, né, obedecesse a sua lei, que nada mais é a expressão do seu caráter, que convivesse, que tivesse um relacionamento íntimo com Deus, e se tivesse um relacionamento íntimo com Deus, em consequência e naturalmente estaria obedecendo às suas leis, né, não ofendendo a Deus, não indo contra a sua lei e, portanto, não caindo no pecado. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nós vemos no Gênesis que a serpente, numa possessão mediúnica, né, de Satanás, enganou a mulher, que teve como juízo os seus valores, a sua vontade, né, e por isso caiu, né, viu que o fruto era bom, né, para dar entendimento, agradável, né, não usou mais da sua razão, mas sim da sua emoção, e caiu, e deu a Adão, e ele também caiu. Neste momento, quebrou-se a relação, a aliança, como nós estamos estudando na lição da escola sabatina desse trimestre, quebrou-se este vínculo, e se estabeleceu o pecado. Pecado nada mais é do que a ruptura entre Deus e o homem, ou seja, pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei que está no coração de Deus, a lei que é a expressão do seu caráter, não essa lei que nós estamos querendo muitas vezes colocar, né, em versinhos e essas coisas todas, né? No princípio, a lei, ela foi colocada no coração do homem, fazia parte da natureza do homem. Depois, ele, ao distanciar-se cada vez mais de Deus, foi esquecendo de como era Deus, como era o seu caráter, né? Não teve mais esse relacionamento íntimo com Deus, e chegou a um ponto tal em que Deus precisou escrever, a gente fala no popular desenhar, né? Ele precisou desenhar e falar, olha, está aqui, né? Copia, olha aqui, tudo aquilo que eu te ensinei no Éden, né, mediante um relacionamento íntimo com vocês, agora nós estamos tão longe que eu estou colocando aqui por escrito. Então, é essa lei que está falando aqui, é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte, né, aquela lei que nos traz a condenação. Porquanto, verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui tem um texto interessante também que eu quero ler assim, não é função da lei perdoar e restaurar para a obediência. A lei só pode revelar a transgressão e a justiça e ordenar obediência. Portanto, a lei de Deus não pode ser responsabilizada nem desprezada por não alcançar os resultados para os quais nunca foi designada. A responsabilidade pela incapacidade de prestar perfeita obediência é do próprio pecador. Nós vemos que Deus não força as coisas. Deus se mostra, se revela, procura o ser humano. Se você é incapaz de guardar a lei, ou seja, incapaz de ter um relacionamento com Deus, incapaz de seguir a sua vontade, não é por culpa da lei, é por sua culpa. Ela só te mostra. Mas você é que tem que obedecer. Então, continuando, porque os que se inclinam, verso 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então a gente começa aqui a determinar nós mesmos que tipo de natureza que nós queremos, se é a natureza carnal, se é a natureza espiritual. Deus enviou seu Filho à semelhança de carne do pecado para que as pessoas fossem totalmente capacitadas a viver em conformidade com os preceitos de sua santa lei.
Levar a vida do ser humano à harmonia com a vontade divina é o propósito do plano da salvação. Deus não enviou o seu Filho a fim de alterar ou revogar a lei, nem para libertar as pessoas da necessidade da perfeita obediência. A lei é a expressão da vontade, do caráter imutável de Deus. O ser humano caído é incapaz de obedecer às suas exigências e a lei não possui poder para capacitá-lo a obedecer. Mas Cristo veio para tornar possível à humanidade prestar perfeita obediência. Esses versos indicam o lugar permanente e a autoridade da lei de Deus no Evangelho e no plano da salvação. Então, a lei, por mais perfeita que ela seja, ela não vai te levar a você se arrepender. Ela simplesmente mostra onde você está. Então, nessa primeira parte do livro de Romanos, nós estamos vendo qual foi a situação do ser humano caído. Longe de Deus, em que precisou que Deus enviasse o seu Filho na forma de carne para mostrar que era possível a perfeita obediência à lei de Deus. Porque, verso 6, o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E foi isso que Cristo queria nos mostrar. Quem crê no Filho, quem tem o Filho tem a vida, e a vida eterna. Quem não tem o Filho tem a morte, simplesmente assim. Por quê? Porque a separação de Deus nos traz a morte eterna, e o fato de estarmos vivos aqui hoje é simplesmente pela graça salvadora de Cristo, e Ele te oferece essa oportunidade de você aceitar ou não a vida, tanto neste planeta como a vida eterna. Verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Isso é nossa tendência natural, né? Em pecado concebeu minha mãe, eu nasci em pecado, a minha tendência é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Note de onde a gente caiu e onde nós estamos. Isto é a história da humanidade. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, ou seja, o meu corpo, a minha tendência pecaminosa está morta. Mas se eu creio em Cristo Jesus, este meu novo espírito me vivificará. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Até aqui nós vemos a história da humanidade. Ou seja, a história da humanidade é total e completa separação de Deus. E aqui não importa a tendência que a pessoa tem, a ideologia política dela, no que ela crê neste mundo, o que ela acha que é certo e que é errado dentro deste mundo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus. Todos precisam reaver os seus valores e aceitar a Cristo, aquele que veio morrer em carne para nos salvar do pecado. E somente se nós aceitarmos o Espírito vivificador de Cristo, nós estaremos vivos. Do contrário, estaremos mortos. Então, por aí a gente dá para depreender que o mundo está todo fadado à morte. Mas a nós é dado o poder e a oportunidade de escolher a vida eterna. Assim, pois, irmãos,
como devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Não é que Paulo falava, esmurro o meu corpo, né? Em mim não habita bem nenhum, né? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. Essa é a briga nossa entre o espírito e a carne. É a briga entre o bem e o mal. E essa briga passa por tudo nesta vida. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no que clamamos, Abba, Pai. E é engraçado que tem muita gente que compara a religião como se fosse uma prisão, né? Como se fosse uma escravidão. Ah, não pode isso, não pode aquilo, vocês não sei o que lá. Ah, não, isso para mim me sufoca. Querido, você vive na escravidão. Satanás te escraviza. Te escraviza de várias formas, te escraviza no seu pensamento, te escraviza nos seus gostos, que tomam lugar da razão, te escraviza nos teus hábitos, te escraviza nas tuas opções. Todas as opções, hoje em dia, que se apresentam pelo mundo, são escravidão. Tudo concorre para que você haja, pense e faça exatamente aquilo que eles querem que façam. Hoje em dia você não pode nem pensar um pouquinho fora da coisa, né? Porque você já é taxada, tem um monte de nomes aí, de adjetivos, para classificar você se você pensa um pouco diferente. E todos eles são feios. Mas aqui nos diz que exatamente o Espírito de Cristo é o Espírito da liberdade. Porque você vai escolher voltar a viver com o seu Criador. E Ele é o único que pode te dar essa liberdade. Porque se você não desfrutar dessa liberdade, de escolher viver com o Salvador, você já está escravo. Você é escravo do pecado. Você é escravo da carne. Você é escravo dos seus vícios. Você é escravo das suas tendências. Você é escravo das suas vontades. Você é escravo desse mundo. Você é escravo de ideologias. Você é escravo de todas as maneiras. Só existe uma saída: você escolher servir de livre e espontânea vontade a Deus. Ora, verso de 17: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Então, esta momentânea tribulação que nós passamos aqui, ela tem uma recompensa muito maior. E o que eu estou convidando hoje é para que a gente levante um pouquinho os olhos acima do que existe hoje no mundo. O que nós contemplamos hoje por aí? Nós contemplamos dor, sofrimento, desinteligência, para não chamar de burrice, né? Brigas por nada, por questão nenhuma, ansiedade, desespero, morte, incerteza e escravidão. É isso que nós estamos vendo aqui. Mas eu convido para continuar no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. Vocês já pararam para pensar? Tire um pouquinho o seu nariz desse lamaçal de coisa que tem por aí, levante um pouco os seus olhos e veja o futuro de glória que nos espera. Veja o que Deus tem preparado para nós e que Ele sempre quis nos oferecer em toda a história da humanidade. Nós teremos aqui uma glória que vai ser revelada em nós. O meu corpo vai ser glorificado. Verso 19, olha que interessante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E é engraçado que quem não é muito dado à religião, quem não estuda a Bíblia, pessoas até que não têm religião,
estão sentindo uma ardente expectativa de que tem uma coisa cheirando mal. Tem uma coisa que não está certa, né? A gente diz, né, em tom de brincadeira, do tom dos mineiros, tem um trem errado que não está certo, né? Isso eu estou ouvindo dos meus amigos que não têm praticamente religião. Ele fala assim, você não está sentindo, tem uma coisa errada? Não é possível que seja isso. Então, o mundo está começando nessa expectativa. A ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Então, essa é a nossa hora, a revelação de Cristo Jesus para o mundo. Pois a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita ao que é vão, à corrupção, a coisas que não têm sentido, né, que não têm propósito. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação não tem culpa do pecado. Quem teve culpa do pecado foram os nossos primeiros pais. Nós herdamos essa tendência pecaminosa. Embora nós pequemos por livre e espontânea vontade, né, nós não somos inocentes, mas essa história de pecado da humanidade nós herdamos. Ora, continuando, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E é engraçado que aqui ele fala da criação, e ele fala de toda a criação, né? Porque toda a criação sofre, né? Porque, verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Esta é a parte do capítulo que nos diz o momento presente, né? As pessoas estão angustiadas, estão sofrendo por todos os motivos, estão sofrendo os filhos de Deus, estão sofrendo os filhos das trevas, todos nós estamos sofrendo, estamos angustiados. Por quê? Porque em algum momento optamos pela carne e não pelo Espírito. Optamos por obedecer à nossa própria vontade e não à vontade de Deus. E continua, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E a redenção não só do nosso corpo mortal e pecaminoso, que se encontra agora, que se pela graça de Deus estivermos vivos na sua vinda, seremos transformados, conheceremos a incorrupção, do que é corruptível se transformar em incorruptível, mas também aqueles que partiram, que tombaram, né? A angústia nossa também que gememos, porque, né, nessas últimas semanas, temos visto muitas pessoas do nosso meio, pastores, irmãos, saindo, morrendo. Mas não se preocupem, isso tem um propósito. Nenhum ser humano tomba ou morre que Deus assim não o permita. Vejam o exemplo de Jó. Né? Satanás falou assim, viu teu servo Jó? Sim, homem íntegro, honesto. Toca lá nele, para você ver. O que aconteceu? Deus permitiu. Fala, só não lhe tome a vida. Então, e existe um propósito para isso. Por mais difícil que a gente possa pensar, existe. Vamos continuar que a gente vai encontrar isso. Porque na esperança fomos salvos. E a esperança aqui, esta palavra tem a íntima relação também, né, podemos trocar por fé. Na fé ou na esperança da ressurreição, na esperança da salvação em Cristo Jesus, nós somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como espera, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, é a nossa bendita esperança de ver Cristo Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É isso que nós estamos aguardando. Agora,
também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós, na nossa vida de pecado, perdemos o relacionamento com Deus. Nós não sabemos pedir. E eu me impressiono, às vezes, que a gente vem na quarta-feira e tem nos pedidos do chat, o que tem aqui em 90 e tantos % das vezes? É oração pela saúde, não é? É engraçado, nós temos medo de morrer, nós não queremos morrer. Nós deveríamos ter medo de morrer eternamente. Nós deveríamos ter medo da segunda morte. Porque o ditado popular, que é muito certo, diz o quê? Qual é a única certeza que temos quando nascemos? Que nós vamos morrer. Qual é a novidade? Porque, lógico que ninguém quer morrer, mas a morte não deveria ser novidade para nós. Nós estamos aí 6, 8 mil anos de morte, de pecado. Agora, o Espírito intercede por nós, mesmo nós não sabendo pedir, porque muitas vezes a gente pensa, pela cura, mas faça a sua vontade, né? Essa faça-se a sua vontade, geralmente é no final da frase, né? Eu queremos tal, não sei o que lá, é pela cura. Gente, nenhum filho de Deus tomba sem que Deus assim o permita. Não vamos questionar a vontade de Deus. Lógico, Deus não tem prazer na morte do ímpio, muito menos do justo. Mas Deus sabe muito bem o que está fazendo. Então, a nossa oração, como nós não sabemos nos exprimir, nós deveríamos ter mais comunhão com o Espírito Santo. Falar assim, Espírito, peça por mim, interceda por mim, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei nem o que pensar. Eu, sinceramente, tenho dificuldade quando muitas pessoas peçam, ora, fulano vai fazer uma cirurgia para que vá tudo bem, coisa e tal. É óbvio que eu tenho vontade, como todo mundo tem vontade que vá bem. Mas será que é essa a vontade de Deus? Será que esse é o propósito, o desígnio de Deus? Não sei, eu sinceramente não sei. Eu, irmãos, estou começando a preparar minha cabeça para que eu não reclame mais de nada. Por quê? Porque eu quero entender que minha vida está nas mãos dele. Porque se eu fosse querer colocar alguma coisa nas minhas mãos, eu já estaria doido. Porque assim, eu particularmente convivo com tanta desgraça, com tanta notícia ruim, com tanta porcaria, né, com tanta dor, com tanto sofrimento, que se eu fosse, né, querer tomar nas minhas mãos a coisa, eu não ia entender nada. Né? E eu comecei a perceber isso um dia, foi até engraçado, aquela coisa, você está dirigindo o carro, você tem que ir para tal lugar, mas você está acostumado todo dia a tomar aquela direção, mas hoje eu tenho que ir para tal lugar. E aí, quando você percebe, você já está longe por aqui. Aí eu fiquei bravo, falei, mas que bom, por que você não... Mas agora eu vou ter que dar uma volta incrível. Enquanto eu estava lá bravo, nervoso comigo mesmo, por ter escrito, aí eu parei e falei assim, se eu vim por aqui, falei, quem sabe que Deus não me livrou de um problema lá atrás? Né? Quem sabe Deus não me livrou de um acidente, não sei. Né? Eu vou perguntar um dia no céu para saber, naquele dia eu ia lá, estava tão certo, por que me levou para o outro caminho? O que ia acontecer? Do que o Senhor me livrou? E esse pensamento que parece pueril, né, começou a me ajudar sobremaneira nas coisas que começaram a dar errado na vida. Então, eu hoje não me pergunto, por que eu, Deus? Por que comigo? Eu quero sempre perguntar, do que o Senhor me livrou? O que eu preciso fazer? Né? Por que aconteceu isso? Assim, o que Deus quer me ensinar com isso? E muitas das vezes, Ele quer ensinar a humildade. Principalmente quando a gente cai no chão, né, com graves perdas e problemas, Ele nos quer ensinar a humildade e dependência de Deus. Então, isso nós precisamos aprender com o Espírito. O Espírito intercederá por nós, com gemidos inexprimíveis. Não aquilo que a gente quer, a nossa vontade. 27. E aquele que sonda os corações
sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, como eu, com a minha mente pecaminosa, pequena, posso querer interceder e pedir alguma coisa que Deus não quer me dar, que não é a vontade de Deus e do Espírito? Só tem uma saída: você tentar ter a mente de Cristo. E isso vai um longo caminho. Isso é uma trilha de santificação que não vai acabar nunca, nem na eternidade. E agora, verso 28, que é o título, né? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui está a cereja do bolo. Quando nós entendemos todas as coisas que falamos para trás, quando nós entendemos o porquê estamos nesse mundo de pecado, por que temos essa guerra insana entre a carne e o espírito, entre o pecado e Deus, e a sua santidade com a nossa humanidade, quando nós entendemos que nós não temos o direito a nada, quando nós entendemos que nós não sabemos nem pedir, e nos colocamos na mão de Deus, aí a gente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que me acontecer, se vivo, se morro, se estou com saúde, se estou com doença, eu quero a vida eterna. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os muitos. E os que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a estes também o glorificou. Olha o caminho que Deus tem preparado para nós. Todos fomos predestinados para a salvação. Tá? Isto não é a pré-determinação, ou seja, salvou, não pode fazer o que quiser. Não. Aqui está falando exatamente que Deus queria para todo ser humano o quê? A felicidade, né? A salvação, o convívio com Cristo e a vida eterna. Todos foram predestinados, todos ele chamou, todos ele justificou, todos ele quer glorificar. Depende de você. Que diríamos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está nas mãos de Deus, que te importa o que vai acontecer? Não me interessa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deixou o seu filho morrer pelo pecado, você vai querer que o seu irmão, marido, filho, sei lá quem e tal, não, Senhor, que ele escape dessa doença. Eu sei que é difícil. Você vai querer que o seu querido não passe pela morte? Ele não poupou o seu filho? Isto é a morte. Seria uma inconsequência da parte de Deus não deixar ninguém sofrer. Porque não experimentaríamos qual é a real face do pecado, que é a morte. Muitas vezes as pessoas, como eu vou crer num Deus que deixa as pessoas sofrerem, que tem morte, é um pensamento tão pueril, tão distante da realidade. Então o quê? Vamos viver nesse mundo desgraçado aqui, eternamente? É isso? Não. Deus veio a este mundo para mostrar que era possível vencer o pecado na carne. Deus quer que você goze as excelências da vida eterna. E Deus quer mostrar para você qual é a consequência do pecado. Porque Satanás lançou uma dúvida sobre o caráter de Deus. E as pessoas que escolhem este caminho têm que sofrer as consequências. É uma questão de justiça. E a gente esquece muitas vezes da justiça de Deus. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há culpa para nós. Por quê? Porque Cristo está na minha frente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O nosso destino é a morte, todos os dias, todos os momentos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenderam? Não me importa a mim. Não me importa o que vai acontecer comigo. Não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que vou morrer. A não ser que Cristo Jesus volte antes. Eu sei que eu vou morrer. Com sofrimento, sem sofrimento, não sei e não me interessa. A minha função nesta terra é aceitar a Cristo, andar na sua lei, de conformidade com o seu caráter, suportar as coisas que vão vir, porque eu sei que o que está me reservado é muito, muito, muito maior do que esta breve e momentânea tribulação. Portanto, trazendo para os nossos dias, não tenha medo assim do corona. Porque se não for o corona, vai ser o câncer, vai ser o atropelamento, vai ser o infarto, vai ser o AVC, vai ser qualquer coisa. Não tenham medo das pessoas. Né? Não caiam nessa história de histeria e de crise. Eu não estou pregando aqui a desobediência civil, a loucura e sair. Não é isso. Eu estou pregando que o Filho de Deus deve andar segundo a vontade de Deus e não deve ter o medo e o pânico. E eu estou falando isso porque nós cada vez mais no hospital estamos recebendo pessoas em pânico. Porque ouvem falar de alguma coisa ou de outra e qualquer dorzinha que sente no raiz do cabelo e saem correndo achando que é alguma coisa, algum trem. E nós que estamos acostumados com a doença, né? Para a gente não é novidade, isso é mais uma. Porque tem de monte, né? Todo dia a gente atende um caminhão de gente doente, ou para a morte, ou para se recuperar, né? A gente tenta fazer o melhor, o máximo, mas sabemos o quê? Que nós estamos só postergando. Essa é uma guerra que a classe médica sabe que vai perder sempre, porque um dia vão morrer. A gente quer esticar o mais, dar melhor qualidade de vida, mas, como cristãos, nós devemos querer dar um pouquinho mais. Nós deveríamos querer dar a salvação e a vida eterna para as pessoas. Se você não crê nisso, como é que os outros vão crer? Como é que você vai falar de uma vida eterna para o indivíduo, né, se você está preocupado se você vai morrer ou não vai morrer? A nossa preocupação humana, ela é pertinente sim, que ninguém quer morrer, quer deixar os seus parentes bem, qualquer coisa e tal. Mas do ponto de vista individual, qual é a sua preocupação? Eu vou lançar um desafio aqui, eu quero que respondam com sinceridade. Se alguém falasse assim, meu filho, você vai morrer hoje à noite, mas não se preocupe, você está salvo. Quem estaria preocupado aqui? Eu ia até perguntar, mas não dá para ser agora, não? Né? Porque vai me evitar mais umas horas de sofrimento. Será que não dá para ir agora, não? Agora, não é engraçado que tem muita gente, e isso eu vejo todos os dias, que fala da salvação, da vida eterna, né, de tudo, mas quando está ali com a gente no hospital, às vezes na beira da morte, ou próximo da morte, não quero morrer, não quero morrer. Eu falei, peraí, você não falou que você vai para o céu? Né? Porque existem certas pessoas que acreditam que a pessoa morre e vai para o céu logo. Você não falou que vai para o céu? Ué, então desculpe, se esta teologia, né, se essa interpretação bíblica fosse verdade, eu acho que todo mundo devia se suicidar, né, porque assim, estaria logo no céu de hoje. Não é assim que funciona. A vida eterna é para aqueles que acreditam em Deus, que têm esperança na salvação, que colocam a sua vida nas mãos de Deus e vivem de acordo com o que acreditam. Tenha confiança na salvação de Cristo Jesus,
porque sabem que nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus. Então, hoje, quem sabe, antes de dormir, releiam o capítulo 8 de Romanos. Vejam de onde a gente saiu, o que Cristo fez para nos salvar, a nossa angústia, sim, de hoje, que nós sofremos, porque somos humanos e temos sentimentos e sofremos, mas aquilo que Ele está preparando para nós. Eu acho que a gente evitaria muito remédio de ansiedade se a gente tivesse a plena confiança de nos lançarmos sem reservas na mão de Deus. E o que vier é lucro. Por quê? Porque nós temos a certeza da salvação. Se você não tem, meu irmão, comece a pensar. Peça ao Espírito Santo para interceder por você. Reveja a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que a qualquer momento que acontecer, e em Deus permitir que você morra nesta vida, você tenha a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Depois desta mensagem tão maravilhosa, agora já nos encaminhando para os momentos finais do nosso culto, eu quero aproveitar este momento agora para me dirigir aos nossos amigos e irmãos da internet, que eu vejo aqui que temos 92 pessoas nos acompanhando. Então, a nossa gratidão por você estar conosco até este momento. E quero destacar aqui alguns pedidos que foram feitos. A gente tem um pedido de oração pela Jéssica Maresch, pelo restabelecimento da saúde dela. Temos aqui também a Dulcilana, ela, além de agradecer pela saúde, pela vida, ela pede oração pela família, pelo esposo Paulo, pelo filho Felipe, pelo neto Arthur. Então, saiba, Jéssica e Dulce, nós estaremos orando. Temos também aqui um pedido da irmã Deana. Ela pede oração pela Estefânia, que passou por uma cirurgia hoje. Então, estaremos também orando. E, por fim, nós temos aqui o nosso irmão... eu vou destacar o nome final Rocha, porque tem uma sigla aqui, e aí eu vou me enrolar um pouquinho para falar, tá? Então, irmão Rocha, sabe que nós estaremos orando, e ele pede aqui pela cura das pernas, dos pés, dos rins, do estômago, e, enfim, ele cita aqui várias questões aqui que ele pede para que oremos, e tenha certeza que estaremos sim orando. Nós temos aqui um ministério voltado à oração, à intercessão pelos pedidos que são feitos aqui, então estejam certos que estaremos sim orando. Queridos, com Jesus a gente nunca vai estar só. Nós vamos agora, para finalizar, cantarmos o hino 382, Não Ando Só. Vamos nos colocar de pé? Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça.
Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado por ter nos trazido ao teu santo templo, de maneira presente ou virtual, para ouvir a tua palavra, Senhor. Que possamos entender o nosso propósito nesta vida, possamos andar conforme a tua vontade, não temendo o amanhã. E, Senhor, se por acaso hoje nos pedirem a nossa alma, que nós possamos reservar, não nos celeiros desta terra, mas guardar tesouros nos celeiros dos céus. Possamos guardar e reservar o Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, para que possamos passar por todas as vicissitudes, os problemas da nossa vida, sem perder a nossa esperança e fé na vida futura. Que isso possa ser o nosso viver, possamos pregar e exemplificar essa tua palavra, que muitos possam crer através de nós, com a ajuda do Espírito Santo, na tua palavra e aceitar-te como Salvador pessoal. Abençoe esta igreja nesta missão, abençoe os irmãos que estão ouvindo esta mensagem, que possam também pregar a outros e que, sobretudo, Senhor, eles possam estar preparados para a tua vinda. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e uma ótima continuidade de semana aí. A gente se encontra no próximo culto.